Ah, não dá não, pô. Todo final de semana, pô. Quero fazer meu chocolate com leite, pô. Ah, assim não dá, né? Já começou o programa? Começou? Começou? E aí, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Bem-vindo aí, né, ao canal, né? Eu pensei que eu tinha feito a parte 2, né, desse conteúdo. Quando eu fui dar uma olhadinha nos meus documentos, eu não tinha feito, né, a parte 2. Então, vamos fazer aqui a parte 2 sobre esse tema, né? A parte 2, eu vou procurar falar sobre a questão de um testemunho meu de vida, tá? Isso foi em 2008 para 2009 que aconteceu. Em 2008 para 2009, ou até 2007 também, quando eu estava fazendo 18 anos, era muito comum muitos homens mentir, enganar, trapacear, ludibriar as mulheres para poder ter uma oportunidade para ter relacionamento. Isso era muito comum. Até hoje é comum, tá? Até antes de ser adulto também era muito comum. E eu percebi naquela época que essa forma de fazer as coisas não ia dar certo. Porque era 2 passos para frente e 10 para trás, 15 para trás, 17 para trás, 20 para trás. Nenhuma pessoa gosta de ser enganada, tá? Isso é fato. Nenhum ser humano ele gosta de ser enganado. E foi a época, em 2007, que eu tive a ideia de começar a fazer o estilo, né? Fazer visual para poder competir com a aparência das mulheres, né? Que as mulheres tinham uma boa aparência e eu percebia que eu não tinha condições de convencer elas para ter um relacionamento. E por isso que nós continuamos a segunda parte, que eu vou falar sobre esses bastidores, né? A minha ideia na época era ter condições de bater de frente com a aparência das mulheres, porque elas tinham melhor aparência do que eu e sabia claramente que a chance seria muito difícil de ter um relacionamento com elas, né? E foi através disso que eu consegui ver muitas coisas que muitos seres humanos não conseguem ver, tá? Por conta que não faz os investimentos na sua aparência, né? Não melhora as suas aparências, né? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouco dos bastidores que eu vi naquela época. Comecei a fazer estilo e depois fui vendo mais coisas até chegar à idade que eu estou hoje para dar esse testemunho para vocês, né, gente? Então vamos lá. O primeiro tópico que eu queria falar aqui para vocês é a questão da beleza natural. Bota uma coisa na cabeça de vocês, ou pelo menos começa a perceber isso de vocês, que não existe beleza natural. Se um dia existiu, talvez eu estou sendo até radical, né? Até existe, mas é minoria, tá? Mas a grande maioria da beleza das mulheres, isso eu aprendi isso em 2007 para 2008, quando eu já estava adulto, ela não é natural. Ela não é de nascença, tá? São raríssimos casos. A grande maioria sempre tem um produto cosmético, sempre tem alguma coisa que potencializa, melhora, aperfeiçoa, entendeu? Dá amplitude da estética delas. A grande maioria não é beleza natural. Nem o peso do próprio corpo de muitas mulheres, se você observar, ele é natural, entendeu? Faz parte da rotina da pessoa, tá? Para vocês entenderem. Eles precisam de um comprimento, de fazer exercícios físicos para poder não ficar acima do peso, né? Por questões de padrão de beleza. E foi uma coisa que eu percebi quando eu tinha 17 anos, 18 anos, que eu estava na linha de fazer estilo, fazer visual para poder bater de frente, né? Para ter uma boa aparência, né? Fazer a mesma coisa que as mulheres faziam. E eu acabei percebendo isso. Então você tem que ter um entendimento que muitas das coisas que você vai ver esteticamente, visualmente, com seus próprios olhos, são questões modificadas, são questões mudadas, são questões artificiais, tá? Não é de fato de verdade o natural delas. Então sim, ela às vezes não tem uma maquiagem, ela não tem às vezes uma prancha, ela não tem às vezes, por exemplo, uma escova, entendeu? Quando ela sai dessa mudança estética e fica no modo natural, você vê que diminui a aparência dela, diminui a formosidade dela, a boa aparência. Por quê? Porque não existe o auxílio dos cosméticos. Então,
Muitas das coisas que vocês vão ver com os olhos são modificações, são questões artificiais, momentâneas, que precisa sempre de uma reposição, uma continuação para poder manter. Então a questão da beleza natural é raríssimos casos, tá? Existe, mas são raríssimos casos. A grande maioria são questões de modificações, de transformações. Por isso que nós vivemos no sistema econômico capitalista, muda tudo, tá? Foi uma das coisas que tirou a cegueira minha na época, essa percepção minha. Vamos falar que muitas mulheres, isso é uma questão perceptível aos olhos e aos ouvidos de alguns homens e de muitas mulheres, que é a questão que muitas mulheres fazem de tudo para fazer a sua unha, o seu cabelo, a sua depilação, para fazer a limpeza de pele, para fazer os tratamentos cosméticos. Muita gente já ouviu que muita mulher deixa de se alimentar, deixa de alimentar os filhos, deixa de pagar dívida, deixa de pagar contas, deixa de ser responsável para poder melhorar a sua estética. Essa questão vocês têm que muito bem observar, que muitas mulheres percebem que existe um poder melhorando as suas aparências, as suas estéticas, a sua forma que as pessoas possam ver ela. E muitas, mesmo tomando atitudes inconsequentes, que depois vai gerar problemas para elas se sacrificam, né? Elas se sacrificam e elas se dispõem a fazer essas coisas porque sabem que vai ter um retorno. Quantos casos eu já ouvi, tá? De mães que pegavam a pensão do filho e ia para o cabeleireiro para melhorar a aparência. Às vezes deixava o filho sem comer, entendeu? Ou a filha. Fazia unha. Quando não faz, cai em depressão, fica com mal-estar, fica mal. Muitas delas, elas conseguem perceber que a modificação estética, o aperfeiçoamento, o aprimoramento, o desenvolvimento estético tem um retorno. E se precisar deixar de comer, de fazer as coisas, vão fazer isso. Isso aos olhos dos homens não é tão perceptível, porque a base da educação dos homens é o setor privado, ser um homem provedor, ser aquele cara musculoso, fortão. Não é levado o conhecimento, e então cria uma cegueira para muitos homens. Lá na frente eu vou falar sobre isso. Então, vocês também têm que observar isso. Muitas mulheres, se não fizer o cabelo, a unha, tratamento estético, depilação e outras questões cosméticas, entendeu? Para o corpo delas, são muitos, tá? Hoje em dia, elas entram em depressão, né? Fica mal, né? Elas ficam abatidas, parece que ela está com um problema de saúde. Mas só para vocês entenderem o como isso tem força diante dos olhos de vocês, como isso é um estimulante, de fato, de verdade, para muitos homens, e como isso tem, de fato, de verdade, a capacidade de mover as pessoas para próxima de uma outra. Só para vocês terem uma noção de como que essa parada ela é potente, né? E isso eu percebi lá, tá? 2007 para 2008. Vamos para outro tópico, tá? Muitas mulheres, naquela época, eu percebia, esse vídeo vai sair um pouco mais longo porque os conteúdos são profundos, tá, gente? Naquela época, eu percebia que muitas mulheres faziam questão de fazer o investimento nas suas aparências, entendeu? Era como se fosse disciplina, né? Disciplina do exército mesmo, entendeu? Era pontual, tinha que fazer, que se não fizer ia dar problema para elas mesmas, né? E muitas são disciplinadas, muitas são desregradas, muitas faz questão de fazer isso, parece que aquilo ali é o mundo delas mesmo. E eu percebi naquela época, né, porque eu estava na vibe do estilo, montar visual, criatividade, eu já estava percebendo porque eu não tinha também aparência, né? Eu era também um cara excluído também, né, sem possibilidade de ter relacionamento, né? Nem tinha perspectiva, né? Só para ter uma noção, como a realidade minha naquela época e de muitos homens, provavelmente deve ser hoje ainda, tá? E aí, eu percebi que muitas mulheres fazem esse investimento propositalmente, maciço, forte mesmo, muito, investe boa parte do seu pagamento para poder ter uma boa aparência. Por quê? Porque sabe que não vai precisar correr atrás do homem, sabe que não vai precisar se mover. Naquela época era tão engraçado, tá? Que eu via que tinha mulher que gastava um salário mínimo para comprar um perfume, né? Até 2, 3, tá?
aí misturava com uma composição lá. Tinha o primeiro que era o perfume, do top para poder sair, tinha o segundo que era para poder ir na rua, no mercado, ir na feira, entendeu? Para poder auxiliar para não gastar muito tópico. Era muito comum alguns produtos cosméticos, né, que ela usava exclusivamente para sair, outros para trabalhar. Então tinha separação de produtos que tinham maior valor para determinados momentos, outros que era para menor valor para determinados momentos que não era tão importante. Então, naquela época eu via muito que era um investimento maciço. Eu falei do perfume que era um salário mínimo, tinha perfume que era 2 salários, 3 salários. Muita mulher fazia questão de comprar. E evidentemente tinha uma baita de uma potência, né? Às vezes com 10 metros de distância você sentia o cheiro do perfume, entendeu? Para poder atrair. Tinha um investimento massivo de produtos de alta qualidade, de batom, maquiagem, tratamento capilar, entendeu? Uma escova, uma marroquina, um alisamento, um corte de cabelo, um investimento fortíssimo também em roupa, entendeu? Roupas caras, roupas de uma bela aparência, de uma bela estética. Ou seja, os investimentos eram em todos os tipos de nível, do calçado, entendeu? Uma marca bacana, interessante, uma marca com uma boa aparência, um bom visual. Ou seja, em todos os sentidos, tá, gente? Tá? Em todos os sentidos. O sutiã, às vezes, a camisa, entendeu? O sutiã eu falo na questão do comercial, quando eu via. Na camisa não, na camisa. Ou na roupa por cima, né? Porque geralmente camisa quem usa é homem. Não sei se dá definição também para mulher camisa, tá, gente? Ou camiseta, tá? Então naquela época eu via um investimento maciço, tá? Às vezes gastava metade do salário, às vezes gastava o salário todo na roupa, às vezes se endividava, só para vocês entenderem, tá, gente? Justamente sabendo que não precisaria correr atrás do homem. Muitas mulheres já faziam de caso pensado. Eu vi muito isso. Então o que acontece de fato de verdade? Ela já sabia que o homem ia correr atrás dela, porque o homem não ia ter esse interesse. Muitos produtos são desenvolvidos para a mulher, então haveria o preconceito de um homem naquela época, tá? Estou falando 2007, 2008, não é como hoje. Não sei se ainda existe esse preconceito de fazer a unha, entendeu? De fazer um tratamento de limpeza facial. Então muitos produtos eram voltados para as mulheres, que eram as grandes consumidoras. Então isso deixava muitos homens em desvantagem em termos de competição de aparência. Então muitas mulheres faziam isso de uma forma proposital, porque já sabia que ia dar retorno e gastava mesmo, tá? Tem muita gente que gasta mesmo, mas tem um retorno, tá? Tem retorno, já fazia isso, já sabia que tinha um retorno. E é uma coisa que eu, particularmente, eu via muito. Até hoje deve acontecer isso, tá, gente? Provavelmente já acontece muito antes até de eu nascer, de você nascer. Isso é importante ser falado. Cabe a gente saber distinguir quem tinha uma maior percepção para dar esse passo já antecipado. Mas naquela época que eu tinha 17 anos, 18, até anteriormente, com 14 anos, 8 anos também, já havia, só que eu não dava tanta atenção para essas questões. Esse investimento maciço, sabendo que se ela investir, muitos homens vão correr atrás dela, muitos homens vão querer elas, tá? Eu falo de uma atitude proposital. Vamos para o outro tópico, porque alguns tópicos são profundos, então tem que dar uma atenção maior, né, pela profundidade, né, gente? Eu também cheguei a perceber desses 3 tópicos que eu parei para falar com vocês. Eu percebi isso, porque eu sou da linha do estilo, sou da linha do visual, sou alta intensidade, né? Eu não fico condicionado o que os outros vão achar. Eu cheguei a perceber que muitas mulheres faziam um investimento forte em cosmético, em uma boa aparência, uma perfeição, uma profundidade, mas muito não tinha o conhecimento, a noção, o porquê que aquilo ali atraía os homens. Entendeu? Eu tive algumas experiências de ver mulheres que tinham uma boa aparência, uma boa formosura e não tinham conhecimento. Se você for só olhar pela questão de falar que a pessoa é bonita,
eu penso que é uma questão muito superficial justificar só simplesmente uma questão de aparência. Existe um contexto, existe um envolvimento, existe uma profundidade, existe todo um laço que faz uma pessoa ser atraída. Só justificar que a pessoa é atraída só porque é bonita não representa na minha mente uma totalidade, no meu pensamento. E eu via muito isso nas mulheres fazendo um investimento nas suas aparências, nas suas estéticas, mas não tendo ciência clara e transparente o porquê que elas tinham aquele poder, o porquê que elas tinham de fato de verdade aquela capacidade de atrair os homens para próximo delas, para fazer que os homens desejassem elas, para fazer que os homens queressem elas. E aí eu ficava até bobo, ficava meio passado, ficava meio atordoado, né? Porque, cara, como é que uma pessoa ela usa uma parada que tem uma potência de atrair as pessoas, fazer as pessoas se mover para próximo delas, e não entendeu o porquê que isso acontece? E eu ficava muito atordoado, né? Que na realidade, né, para quem assistiu o primeiro vídeo, ou para quem já assistiu o vídeo no canal, existem vários motivos, tá? Mas eu vou falar só alguns porque o tempo não dá, né? Porque quando uma mulher ela investe na sua estética, ela está estimulando, né? Ela está provocando uma reação de outro ser humano, ela está chamando a atenção de outro ser humano. E o ser humano ele vai dar muito mais atenção para aquele que chama atenção maior do que aquele que não chama atenção maior, né? Então isso provoca uma retenção de análise, de tempo que o homem vai ficar analisando aquela mulher e vai ver e vai avaliar se vale a pena ou não. Mas só que essa avaliação ela é muito mais demorada para uma pessoa que tem uma boa aparência do que uma pessoa que não tem tanta aparência. Entende? O tempo ele é muito mais investido numa pessoa que tem uma boa aparência do que uma má aparência. Se você percebeu essa questão de diferenciação de dedicação de tempo para um e para outro, você já deve ter percebido que o homem ele não avalia de uma forma completa para ambas as partes. Uma vai ter muito mais tempo e uma outra vai ter menos tempo. Então isso vai gerar uma deficiência. Uma mulher muito mais de boa aparência, ele vai dar mais tempo, e uma outra não vai dar mais tempo. Só que da maneira que ele vai analisar, pode ser uma maneira que vai trazer transtorno para ele lá no futuro. Pelo pouco tempo que ele deu para aquela que não achou tão interessante, para aquele que estimulou ele, né? E que passou a ser interessante. Vai trazer um desequilíbrio lá na frente. E eu percebi isso. Isso é só uma das maneiras que eu comecei a perceber. E muitas nem fazem ideia, não tem nem noção. Vai como o mundo está, como o jeito está. E aí acontecem muitos problemas. Isso é um dos motivos que eu cheguei a ficar impressionado. Numa outra oportunidade eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso e numerar. Mas muito não tem nem noção o porquê que a beleza faz o homem atrás, que é um estímulo, que é uma regra de grupo, como falei no outro vídeo, entendeu? Elas se produzem como maneira como o mundo vê, entendeu? Como as pessoas enxergam. Vamos para o próximo tópico, né? Embora esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas o assunto ele é muito profundo, não tem como deixar de ser profundo, né? Eu também naquela época, eu tinha percebido que muitas mulheres de boa aparência faziam exigências muito exacerbadas. Elas exigem coisas que são para muitos homens impossível e, consequentemente, muitos homens não conseguem dar conta da exigência e começa a trapacear, começa a mentir, começa a enganar. Então a mulher ela se sente que tem uma representação, uma força, uma presença e que tem condições de se impor e começa a pedir coisas absurdas para muitos homens. O ápice da falta de sensibilidade e da perda de compatibilidade não, mas na perda de conexão com outros homens, acaba se dando nessa questão. Começa a fazer exigência que a grande maioria dos homens não consegue fazer. Entendeu? Não consegue. E aí começa os maus tratos, começa a ignorância, começa o constrangimento, começa as brigas, os conflitos, porque existe uma desconexão da realidade que ela vive para a realidade que muitos homens vivem.
E como ela sabe que ela pode descartar aquele cara, ela começa a exigir, porque ela tem peça de reposição. E aí, aquilo que eu acabei de falar agora há pouco é o que acaba acontecendo. E uma coisa horrível, gente. Eu via muito isso. Era horrível de se ver, tá? Era horrível mesmo de se ver. É essa questão do excesso de exigência, de excesso de cobrança, muito estresse, entendeu? Por conta que ela se sentia que tinha peça de reposição, poderia descartar. E muitos homens falavam que conseguia fazer tal coisa e não conseguia. E muitas vezes, para ganhar tempo, mentia, enganava para poder suprir as exigências da mulher, né? Essas atitudes eu via muito, que muitas mulheres atraíam muitos homens enganadores, cafajestes, mentiroso. Por quê? Porque elas perderam o time do tempo, elas perdiam a percepção das condições das pessoas. E muitos nem se importavam, nem estavam nem aí. E aí isso voltava contra elas, porque elas pegavam muitos homens tóxicos. Né? É uma coisa assim horrorosa que eu via, ficava assim, pasmo, né? Naquela época. Né? Ou até antes, né? 17 anos, 18 anos, já tinha visto isso também. Só que não dava tanta atenção. Vamos lá, né? Também tem também a questão das guerras psicológicas. Na época, eu acho que eu até falei no outro tópico, que eu via muita mulher tendo uma boa aparência e usando essa boa aparência para poder atrair o cara. Mesmo que ela tinha uma atração, mesmo que ela tinha um desejo pelo homem, ela não iria atrás do cara. Evidentemente que é uma atitude de criança, né? Uma atitude de uma pessoa que tem um corpo adulto, mas não representa um adulto, né? Porque se você quer uma coisa, corre atrás, qual é o problema? Isso não é indigno, isso não é imoral. Mas muitas delas são criadas com aquela mente do romantismo, né? Do setor privado, né? Como o homem provedor, que tudo que é o homem que faz. E não adianta tentar explicar para muitas delas, porque até pela procura e até porque está calvanizada nisso, arruma brigas, infelizmente. E eu via muitas dessas mulheres usar o produto dos cosméticos, da aparência, para poder fazer o homem vir, seduzir, seduzir, chamar atenção, e criando um ambiente psicológico de guerra. Entendeu? E isso aí, gente, dava muito problema, dava muito estresse em relação a isso. Estou falando dos bastidores, tá, gente? Eu via muito isso, dava muito problema, dava muito estresse, porque ela não queria sair do seu lugar, não queria sofrer os riscos, se dispor, ou querer ser rejeitada, sair do seu metro quadrado, e fazia investimento muito forte nas suas aparências, na sua formosura, no seu corpo, para poder atrair a atenção daquele que ela queria. Até já vi casos de incapacidade cognitiva de pedir para uma outra, para chamar o outro para ir lá, mas que não falasse que ela era, para poder ter algum relacionamento, né? Ou seja, muito melhor ser honesto, muito melhor ser sincero e ser direto do que você ficar em jogo de psicológico, né? Eu já vi muito, tá? E um desefeito, né? Que acontece muito nessa questão de investimento. Não tem força suficiente para sair da sua zona de atuação. Gente, vamos para o último tópico. Peço desculpa que está ficando muito longo o vídeo, mas são muitas coisas interessantes para ser falado, né, nessa questão. O que faz muitos homens ir atrás das mulheres, né? Deixe o seu like se você gostou, né? Assim você fortalece a criação de conteúdo mais profundo, mais elaborado. E tem o QR Code do canal aqui, né? Bom, vamos lá para o último tópico, que é o que acontecia também bastante, eu via na época dos meus bastidores. Muitos homens via uma mulher de boa aparência, uma mulher de formosura, eu já até falei em outros vídeos, usava unidade de medida diferente. Então, ele queria competir, ele queria chamar a atenção da mulher, é muito comum até hoje também, com bens materiais. Era muito comum isso. Então a mulher tinha uma boa aparência, então ele fazia de tudo para poder ter um carro, fazia de tudo para poder comprar um bem material, de poder subir numa hierarquia profissionalmente, para poder convencer a mulher, naquela mentalidade do homem provedor, para a mulher ter um relacionamento. Lógico que um carro, uma casa, tá,
vale muito mais do que um cosmético, muito mais do que um tratamento cosmético, dependendo também, né? Hoje em dia está acelerado, né? Mas naquela época valia, né? É lógico. Só que são duas unidades de medida diferentes. Duas unidades de medida diferentes. Uma casa, um carro, uma hierarquia, profissionalmente falando, ou até um acesso melhor nas questões financeiras, são unidades diferentes. Pode influenciar a unidade da aparência? Pode, mas não é a mesma unidade. Eu via respostas diferentes. Se a pessoa ela foi estimulada pelos olhos, pelo aquilo que é bonito, formoso, de boa aparência, aquilo que agrada as pessoas, você tem que usar a mesma unidade de medida, que é melhorar a aparência, melhorar a estética, melhorar a formosura. Você tem que combater na mesma unidade de medida que atraiu. E muitos têm um erro de resposta diferente. Que é o que? Ter uma casa, ter um carro, subir uma hierarquia profissionalmente, ter mais acesso às coisas, entendeu? Tentar melhorar sua argumentação para poder convencer a mulher, que até vale de uma certa forma, mas tem que combater na mesma unidade de medida. O que é combater na mesma unidade de medida? É melhorar a aparência, como elas fazem, aperfeiçoar, melhorar a estética, melhorar a roupa, melhorar a limpeza da pele, melhorar o cabelo, aperfeiçoar, desenvolver, entendeu? E fazer um investimento de modificação, de transformação, de alteração, para poder ser perceptível e atrair também da mesma forma como elas fazem. E, gente, isso aí, unidade de medida diferente, sempre deu dor de cabeça, sempre deu estresse, sempre deu apurrinhação, sempre rolou apropriação, né, dos bens dos outros, né? Cara, você está chamando pessoas que só vão querer questões materiais, sempre deu estresse, por quê? Pela falta de capacidade e de leitura do que estava acontecendo. Então era muito comum, até hoje é comum, o camarada querer ser o topo da hierarquia, né, da profissão, do acesso aos recursos naturais para poder convencer, sem fazer uma leitura correta, que se você for atraído pela beleza, você também tem que atrair as pessoas pela beleza. E não usar uma outra unidade de medida que até pode influenciar, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver com aquilo ali. Eu fiz até um vídeo no canal para finalizar. Foi o primeiro vídeo que eu comecei, até botei um óculos, um boné, né, que eu estou fazendo tratamento estético no cabelo, falando o seguinte, que a gente não tem referência de pessoas que têm êxito em relacionamento. As nossas referências de pessoas que têm êxito em relacionamento, que conquistam mulheres de boa aparência, né, modificadamente, né, essa que é de verdade, são pessoas que são de outras áreas. Como eu dei o exemplo de jogadores de futebol, de celebridade, de pessoas que estão no topo da carreira pública. Não são pessoas de referência esteticamente, que a gente vê que tem êxito de se relacionar com vários tipos de pessoas. São pessoas que pertencem a uma carreira, a alguma participação do coletivo, né? E que tem a capacidade de influenciar outras áreas, no caso de relacionamento, e aí consegue ter acesso. Mas eles não são referência, eles não são de origem, de referência de relacionamento. Eles só tem uma área que sobressai uma outra e que existe uma distorção que eles são referência. E não são, eles não pertencem. A mulher não se atraiu por ele porque o cara jogava uma bola, porque o outro fazia um bom julgamento, ou porque o outro fez um trabalho artístico. A mulher se atraiu por ele, de fato, de verdade, por outras motivações, não pela unidade de medida dele. Ou houve, entendeu? Então a gente tem uma falta de referência de pessoas que têm êxito em não é convencer, né, mas conseguir relacionamento consecutivo e ser exemplo. Nós temos muito mais referência de pessoas que têm uma outra unidade de medida, numa outra área, que são referência em questão de relacionamento de mulher e que não tem nada a ver. Não tem nenhuma ligação um jogador de futebol, uma celebridade ou o cargo de hierarquia lá em cima ter alguma referência em relacionamento. São pessoas de uma determinada área que conseguem influenciar uma outra área. Existe uma falta, uma ausência de gente que tem êxito, que consegue se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Entende?
E eu vi muito isso, né? Eu vi muito isso. Gente, o vídeo ficou 30 minutos. Eu peço desculpa aí pela longabilidade do vídeo aí, mas é porque são temas diferentes, são temas profundos e são os bastidores que eu particularmente presenciei e eu vi, tá? Desculpa pela demora aí da segunda parte e espero vocês aí no próximo vídeo, tá? Fui!